satisfeito de poder trazer aqui para Santos um conceito muito comum em outros países, em grandes capitais aqui do Brasil, que são escritórios virtuais. O conceito de escritório virtual, talvez mereça um comentário, ele não é virtual, ele é um escritório físico, ele poderá até ser virtual, mas como vocês podem ver aqui, nós temos várias salas, que é o propósito justamente de poder oferecer uma estrutura administrativa, física, flexível, não só no tempo, porque nós temos condições de oferecer contratos de tamanhos variados, como também de espaço. Eu acho que o nosso cliente tem a chance de montar a estrutura que ele efetivamente vai usar, o que reduz demais o custo de instalação, não só em função da rapidez, como também da definição de espaço que ele efetivamente vai utilizar. Podemos oferecer também salas de reuniões de vários tamanhos, que normalmente é um item muito requisitado, porque a sala de reunião, ela normalmente, em qualquer estrutura administrativa, ela passa uma grande parte do tempo vazia, sem utilização. Aqui, o nosso cliente só vai pagar pela efetiva utilização. Posso citar vários tipos de economia. Economia no mobiliário, uma vez que todas as salas são todas já devidamente equipadas. Temos uma central de impressão que possibilita o trabalho de qualquer natureza. Temos internet de boa qualidade, com redundância, que efetivamente pode ajudar muito. Temos uma central de telefonia que pode identificar o telefone de cada cliente, aonde nós podemos oferecer um atendimento personalizado. Temos secretárias bilíngue, que é um elemento muito importante nos dias de hoje, principalmente Santos, que atravessa uma fase muito avançada, não só no porto, que sofre uma estruturação muito grande, como também no próprio pré-sal, que já vem acontecendo, como não é novidade para ninguém. A Petrobras já está aqui com quase 2.000 pessoas trabalhando e com uma demanda cada vez maior de parceiros e fornecedores para o setor de óleo e gás. Temos a Sociedade Santista, que até o momento não era atendida com uma estrutura como a nossa, que por uma surpresa muito boa, os nossos primeiros clientes já são todos aqui da cidade, são profissionais liberais, que contam com essa nossa estrutura, porque inegavelmente é um custo bastante competitivo e a rapidez para a instalação e a flexibilidade dos contratos, que eu acho muito importante frisar. Um outro ponto, aí sim que eu usaria a palavra virtual, seriam clientes, como nós já temos hoje também, clientes que utilizam o nosso endereço como endereço comercial ou endereço fiscal. É muito comum, pela atual legislação, nós termos a exigência de uma identificação, vamos falar, de uma posição fiscal aqui no município de Santos, e nós também temos condições de oferecer esse tipo de trabalho. Então eu entendo que nós temos uma grande vantagem para oferecer para os nossos clientes em termos de rapidez, custo, estrutura, serviços administrativos. E um outro item, talvez esse uma inovação aqui para Santos, é a nossa sala de pesquisa, que permite a realização de trabalhos não só de recrutamento, como dinâmicas de grupo, mas trabalhos de pesquisa de produtos, que até o momento as pesquisas que eram realizadas aqui no município, as pessoas eram obrigadas a viajar. Então hoje nós já podemos oferecer esse tipo de estrutura também, com a facilidade de ter um estacionamento mais fácil e a comodidade inegável de estar aqui já em Santos. No começo eu comentei com vocês sobre a palavra virtual, que eu acredito que trouxe muita confusão aqui nas nossas apresentações. E eu procurei identificar ou classificar ou explicar de uma outra maneira que pudesse realmente representar o tipo de serviço que nós oferecemos. Nós nos denominamos um hotel de empresas. Por quê? Porque como um hotel, qualquer hóspede, que no caso serão as nossas empresas clientes, entram e começam a usufruir da nossa estrutura imediatamente.
nós temos só que definir o tipo de serviço que a pessoa vai precisar, um espaço, um equipamento ou alguma outra necessidade muito específica, e nós podemos oferecer. Então eu entendo que o conceito de hotel de empresas, ele é bastante aplicável aqui no nosso caso, pela flexibilidade, e a pessoa ou a empresa no caso se utilizar dos nossos serviços pelo tempo que efetivamente for necessário, o que barateia demais o custo e permite que ele possa se expandir ou eventualmente reduzir a sua capacidade instalada de acordo com a demanda do trabalho dele exigir. Temos dois grandes exemplos de usuários já atuais da nossa estrutura que nós podemos citar como exemplos bastante positivos. Primeiro, profissionais liberais. Advogados, por exemplo, passam a maior parte do tempo no fórum ou em audiência e precisam de uma secretária, de uma estrutura física, muitas vezes com salas de reuniões de diversos tamanhos, para acomodar casos e clientes dentro da característica profissional de cada um deles. No nosso caso, eu fico muito feliz de já estarmos atendendo profissionais liberais da área de direito que nos utilizam e registram a satisfação do tipo de serviço que nós estamos oferecendo. Vendedores, representantes comerciais, enfim, todos aqueles que até o momento trabalhavam no conceito de home office, hoje podem continuar dentro do possível trabalhando em casa e, quando necessário, para uma reunião, para uma apresentação mais formal, se utilizam da nossa estrutura. E nunca podemos deixar de mencionar a vantagem que é você poder contar com uma secretária profissional o dia todo. Um recado mal dado efetivamente pode trazer muitas consequências negativas, e esse é um fato que nós pesquisamos e vimos que uma demanda muito grande que existe é realmente de um bom secretariado, coisa que nós podemos oferecer também. Um usuário bastante comum nos nossos primeiros dias são as empresas de recrutamento. Nos solicitam salas para que se efetive as entrevistas e vejam bem, esse é um exemplo muito prático de um cliente eventual que vem a Santos com uma agenda já pré-definida, com uma localização onde ele pode atender os seus candidatos de uma forma rápida, cômoda para os dois lados. Então, o exemplo de uma empresa de recrutamento no processo de seleção é um bom exemplo de um tipo de usuário que nós podemos atender de uma forma bastante competitiva. Como eu classifiquei ou segmentei, por exemplo, os nossos clientes pelo setor de óleo e gás, setor do porto, a própria Sociedade Santista, e aquele quarto grupo que eu coloquei, que são empresas de todo o Brasil, e eu não posso deixar de registrar o nosso primeiro cliente, que é de Ribeirão Preto, que é uma empresa que está com a gente desde o começo, que precisa de uma base operacional aqui em Santos. Então veja bem, eu acho muito importante registrar que nós temos condições de oferecer nossos serviços para empresas que estão sediadas ou para qualquer tipo de atividade, porque Santos vai ser a base. Então a razão de nós estarmos oferecendo, não importa se a base dela é em Ribeirão ou em qualquer outra capital brasileira, nós temos condições perfeitamente de atender e representá-los caso seja o caso na recepção de documentos, na entrega de documentos também, se for necessário, e atendimentos telefônicos, enfim. É muito importante registrar a abertura de serviços que nós podemos oferecer para qualquer empresário, independente da sua base operacional original.